ansiedade hoje tem uma série de diagnósticos do DSM-5 ligados a ela. A gente tem o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, fobias específicas, transtorno de ansiedade social, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de ansiedade de separação, mutismo seletivo, transtorno de ansiedade induzido por substâncias ou medicação, transtorno de ansiedade devido a outra condição médica. Não bastasse esse tanto de transtorno, o último é uma espécie de coringa, né, que é transtorno de ansiedade por qualquer coisa. Então, a quantidade de possibilidades de diagnosticar a ansiedade é impressionante. Então, aí começa a pergunta: mas o que é ansiedade? Eu coloco até isso naquele post do Instagram. É uma emoção, igual a gente vê no filme? É uma patologia, uma doença, é um transtorno? O que é ansiedade? Então, aí, para a gente pensar, a gente vai primeiro pensar: a ansiedade é um diagnóstico? Então, o que é um diagnóstico? Estão me ouvindo? Parece que deu uma parada. Travou. Ah, Diagnóstico é um processo de identificação de uma condição, doença, transtorno ou problema com base em uma análise detalhada dos sintomas, sinais e informações disponíveis. Um diagnóstico, em última análise, vai ser a identificação de um quadro clínico. Então, a ansiedade em si não é um diagnóstico, mas ela faz parte de uma série de diagnósticos. Agora, aqui falou doença ou transtorno. O que é uma doença? Doença vai ser um processo de perturbação do equilíbrio fisiológico, biológico e da saúde que tem uma origem conhecida ou hipotética e que gera uma síndrome conhecida e tem um curso ou evolução conhecido. E aí vocês percebem que doença parece algo muito específico. E quando a gente pensa em doença, um modelo de doença mais tradicional, a gente costuma ter uma clareza da causa. Então, quando a gente fala que está com Covid, a gente sabe o que provoca, a gente tem um exame que identifica, a gente identifica o patógeno ligado. Então, uma doença clássica é esse processo, que ele é como independente do sujeito, é algo que se instala no sujeito e a partir dessa instalação se manifesta, tem um curso conhecido, então por isso que a gente faz o diagnóstico, tem o prognóstico e o tratamento. Uma doença, ela permite que a gente tenha um método, um protocolo mais específico para lidar com ela. E a doença, ela é o sonho da medicina. A medicina adoraria que tudo fosse doença, porque eles são especialistas em lidar com doença. Então, identificou que o patógeno é esse, a gente tem esse antibiótico, essa medicação, a gente sabe que vai evoluir dessa forma, se evoluir dessa forma, o diagnóstico está correto, e a gente sabe que tende a melhorar em X tempo, até mesmo tempo o médico é capaz de dizer. Então, a ansiedade não é bem uma doença, porque na ansiedade tudo é meio obscuro, Os sintomas são muito malucos, eles têm uma variedade imensa, eles podem se manifestar em diversas situações e pessoas aparentemente saudáveis podem passar por ansiedade também. Ela pode ser desencadeada, como vocês viram, por uso de medicação, por trauma, tem uma fobia específica, então você pode ter, a gente fala, eu tenho medo de barata. Quando eu vejo uma barata, eu entro em ansiedade. O nome correto não é medo, é ansiedade, e você tem uma fobia específica. Isso também é um processo de ansiedade. Então, o que seria, então, já que também não seria uma doença? E aí a gente vê a palavra que o DSM usa atualmente, que é um transtorno. Agora é engraçado porque transtorno se parece muito com doença. Transtorno é uma condição que afeta a função mental ou emocional, que interfere no comportamento e na capacidade de realizar atividades diárias. Pode ou não estar associado a alterações físicas detectáveis. Então, um transtorno pode, inclusive, nem ser detectado fisicamente. E um transtorno parece que tem uma etiologia um pouco mais misteriosa, e tem uma evolução um pouco mais difícil também de mapear. Então, o prognóstico do transtorno é mais complicado. Apesar do diagnóstico, ele pode não ser tão difícil assim, porque no diagnóstico a gente faz uma leitura do quadro clínico. E aí vem um outro conceito extremamente importante, que a gente utiliza demais também na nossa prática clínica, que é a ideia do sintoma. E aqui uma coisa bem bacana que eu aprendi recentemente, a diferença de sintoma e sinal.
Sintoma é uma manifestação subjetiva de uma condição ou doença, e aqui eu completaria transtorno, percebida e relatada pelo paciente. Então, o sintoma é algo que o paciente fala. O sintoma, ele é subjetivo, né? Então, quando eu digo eu estou com uma dor, que ela não pode ser medida, então isso é um sintoma. Agora, o que é um sinal? Sinais são observações objetivas feitas por um profissional de saúde. Então, olha que interessante, o sinal ele pode ser medido. Então, mesmo sinal avaliado por 10 profissionais, ele deveria ser o mesmo, né? Por exemplo, uma febre é um sinal. Se você medir, né, com 10 profissionais diferentes, vai ter que dar a mesma temperatura. Já o mal-estar, ele é um sintoma, né? E é engraçado isso, porque como é que a gente faz a medida da intensidade de um sintoma? Eu tive uma situação muito engraçada uma vez com um ortopedista, porque eu estava com uma dor no pé, né, que eu supunha que eu tinha inclusive quebrado o pé. E ele está lá examinando e perguntou: qual a intensidade da sua dor? De 1 a 10. E eu tenho, né, todo um estudo na filosofia, né, e na epistemologia e na teoria hermenêutica. Aí eu falei, tá, 10 é a maior dor que eu já sofri, 10 é a maior dor que eu suponho que um ser humano pode sofrer, o 10 é o que eu estou sentindo de maior dor no meu pé. Aí ele perdeu a paciência comigo, apertou onde ele supunha que estava doendo, eu gritei e ele colocou lá 8. Então, olha que interessante, diante do sintoma, quando eu questionei a subjetividade do sintoma, né, porque eu não sabia como responder de 1 a 10, né, ele resolveu partir para o sinal. O sinal é a intensidade da dor que ele me provocava. Eu fiquei com raiva dele, mas achei a abordagem dele muito prática e objetiva. Mas da próxima vez eu chuto um 7. Então vamos lá, o que é ansiedade? É uma resposta emocional normal a situações percebidas como ameaçadoras, estressantes ou desafiadoras. No entanto, quando essa resposta se torna excessiva, persistente e interfere significativamente na vida diária, pode ser caracterizada como um transtorno. E aqui a gente tem uma definição da ansiedade que coloca a ansiedade como um processo normal. E a ansiedade, quando ela está mais intensa, ela se torna um processo patológico. Então, é interessante perceber essa distinção entre a ideia de uma ansiedade normal e uma ansiedade patológica. E a ansiedade patológica é o transtorno a ser diagnosticado. E aí eu quero pontuar aqui uma outra questão extremamente importante. Como é que eu faço para tirar esse risco aqui? É o que eu estou sem. Vai ter que ficar esse risco aí. A diferença de medo para ansiedade, gente. A ansiedade ela é mais difusa, né? A ansiedade nem sempre tem um objeto muito claro. No caso da fobia, até tem um objeto mais claro, mas o medo vai ter sempre um objeto claro. Aí, quando eu chamo de medo, eu estou chamando de medo uma reação a um perigo presente e iminente. Eu vou entrar nisso com mais detalhes, mas a verdade é que a gente sente muito pouco medo e a gente sente muita ansiedade, né? Medo está muito ligado àquilo que a gente chama de susto. Por quê? Porque o medo ele é impactado pela presença daquilo que causa medo. Então, quando você fala tenho medo de cachorro, o termo correto seria tenho ansiedade de cachorro. Você vai sentir medo de cachorro quando o cachorro avançar em você ou te perseguir. Então, este é o momento do medo. O medo é quando o perigo ou a ameaça está presente. Então, quando o perigo ou a ameaça é futura, a gente está falando de ansiedade. Então, na verdade, a ansiedade ela é uma espécie de expectativa de ter medo. É como se a ansiedade nos defendesse do medo. Para não sentir medo, eu sinto ansiedade. Aí eu começo a evitar situações que me causam medo. Então, o medo ele é anterior à ansiedade, percebe? A gente só desenvolve ansiedade depois de experimentar o medo, porque o medo é uma emoção bastante desagradável, apesar de ser uma emoção extremamente útil, né? O medo nos prepara para a ameaça.
né? Quando o medo vem, a gente tem uma descarga de adrenalina, a gente prepara a nossa musculatura e a gente está pronto para tomar uma atitude para resolver aquela situação, né? Eu sou motociclista, então eu já experimentei medo muitas vezes, né? E graças ao medo, aliás, nem sei se graças ao medo, mas uma reação que eu tenho ao medo, eu tenho um reflexo incrível para buzinar e frear. Então, por quê? Porque muitas vezes o motorista do carro não me vê, o ônibus não me vê, eles estão me fechando, e é impressionante a rapidez com que eu buzino e o carro se afasta, né? Isso é porque, no momento que eu vejo o carro vindo na minha direção, eu estou sentindo medo. Agora, se eu começo a ficar com medo de passar perto de ônibus, agora eu já estou na ansiedade, ok? Então, o medo, ele jamais vai ser patológico. Tanto que a gente não viu lá os transtornos ligados ao medo, os transtornos são ligados à ansiedade. Então, o medo é uma emoção básica e primária que serve como uma resposta de alerta para situações de perigo iminente ou potencial. É uma reação instintiva que ajuda a proteger o indivíduo de ameaças, ativando mecanismos de sobrevivência como a resposta de luta e fuga. Então, o medo, ele tem um objetivo claro e presente. Então, a ansiedade é uma resposta emocional complexa, né? A ansiedade realmente não é uma emoção, ela é muito mais complexa do que uma emoção. Ela é uma resposta emocional complexa voltada ao futuro. E aí a gente vai ter um conceito muito importante, que é o conceito de expectativa catastrófica. Então, a gente pode dizer que é um medo difuso voltado ao futuro. Ok? Então, é parte fundamental da ansiedade a expectativa catastrófica.